Quando eu penso na figura de empreendedor, de uma pessoa que tem uma empresa, né, que empreende, eu penso numa pessoa destemida, naturalmente destemida, porque é tanto pepino, né? Às vezes a gente está ali trabalhando numa empresa e pensa, eu quero ter meu próprio negócio, meu sonho é ter um próprio negócio, você não faz ideia do pepino que te aguarda, né? Porque além de Só fazer o quem, teu só trabalho... quem já teve um negócio é que sabe, né, César? Exatamente. Nós aqui, Carol, sabemos muito bem o que é isso, a galera que está aí assistindo também, boa parte das pessoas sabe. É, e então tem essa questão, né? Você além de fazer o teu trabalho, você tem que cuidar de uma série de questões administrativas, né? Você tem que gerir uma empresa, tem que fazer uma empresa funcionar, tem que trabalhar com o teu público, né? Para manter sempre as pessoas interessadas no que a tua empresa oferece. E daí, quando eu penso nesse tipo de situação, eu fico imaginando o empreendedor aquela imagem daquele empreendedor é, preocupado dentro da sua sala, pensando o que eu vou fazer para a minha empresa, né, chegar na frente, o que eu vou fazer para a minha empresa ter um diferencial competitivo, o que eu vou fazer para a minha empresa brilhar os olhos do consumidor e do meu público para que eu consiga fechar negócio, né? E eu vejo nas empresas uma conversa sobre inovação, mas muitas vezes a gente fala muito sobre inovação, mas acho que a gente para pouco para pensar sobre o que inovação quer dizer, né? Carol, com você a palavra, o que é inovação para você? Eu acho que inovar é trazer uma visão nova, diferente. Não necessariamente criar uma coisa nova, mas trazer uma perspectiva nova. Às vezes, uma visitação, uma recriação, uma adaptação. Mas é trazer, acho que inovação para mim tem essa coisa do novo, né? Mesmo que seja, não pensando, acho que estou tomando cuidado aqui na escolha da palavra, porque eu acho que às vezes a gente acha que inovação você tem que inventar, né, Uhum. um novo meio de transporte, né? E às vezes não é, às vezes é inventar um aditivo pro que vai fazer com aquela gasolina o carro performar melhor. Às vezes é um componente novo, é uma revisitação, uma releitura de alguma coisa. Com a música a gente vê muito isso, né? De músicas que são remixadas ou que são cortadas, tocadas num ritmo diferente ou num tempo diferente. Isso é uma inovação. Então, eu acho que talvez uma coisa legal da inovação seja conectar de uma forma diferente coisas que às vezes até já existem, mas é essa visão nova, inovadora. Ok. Então, recapitulando um pouco do que você disse, visão nova, pode ser criar algo novo, pode ser não necessariamente criar algo novo, mas pensar as coisas de outras maneiras, né? Eu lembro muito, quando a gente fala de inovação, de problem solving, solução de problemas. Ó, um abraço aqui para o Pedro Pestana, que está assistindo a gente aqui no Instagram. Aproveita para contribuir com a Ó, nossa conversa aqui, que eu acho que Sérgio! tem muito para dizer aqui, Pedro. Então, inovação, criar algo novo ou pensar outras formas de resolver problemas, é, otimizar, às vezes, processos dentro da tua empresa, né? Tem tanta coisa em que você pode inovar e que você precisa inovar. Acho que a pandemia foi um dos grandes exemplos aí, né? A gente teve que, Inovação a forceps, né? meu Deus, né? De um dia para o outro, you gotta think, você tem que pensar num outro jeito de fazer as coisas, né? E daí eu quero trazer aqui uma conexão que parece improvável quando a gente pensa em mercado corporativo, que é o artista, né? O artista é um cara que está lidando, de certa maneira, com um tipo de informação, de vibe que está no ar, mas que às vezes a gente não consegue dar nome. Ele está lidando com questões como inspiração, como conceito, ele está lidando com a emoção das pessoas, ele está o tempo todo em contato com isso, né?
Quando você pensa num músico, num ilustrador, num diretor de cinema, num roteirista, num escultor, ele está transformando coisas que estão aqui e que estão aí no ar, ele está captando essas coisas e transformando isso em arte que a gente consome no dia a dia, né? Um quadro que a gente compra, um livro que emociona a gente, né? São ideias, ele consegue transformar aquilo em coisas que a gente vê, enxerga, escuta, pega, né? Então tem esse ponto do artista que eu quero chamar bastante atenção. Outro ponto do artista é que, como a gente conversou na semana passada, todo artista tem um quê de empreendedor, né? A gente está falando aí de pessoas que estão o tempo todo tentando tangibilizar aquilo que cria, tangibilizar seu produto e serviço, né? Então, qual é o valor da arte? Como é que eu vou fazer que as pessoas enxerguem na minha arte um valor e se sintam à vontade em investir naquela arte, em comprar aquela arte, em participar dela, né? Então, o artista é um tipo de pessoa que ele, por ele estar tateando por essas coisas invisíveis que nos tocam e também como é que eu vou dizer assim, muito inserido nas questões mundanas, nas questões do dia a dia, de fluxo de caixa, de questões administrativas, questões legais, questões de contato com o público, ele é um elemento que pode se tornar precioso no ambiente corporativo, né? Eu quero aqui começar falando um pouco da história daquilo que a gente consome hoje como tecnologia. Se você investiga a história da Apple, da IBM, da HP, da Bell Labs, que hoje faz parte da Nokia, que também faz parte da história da AT&T, você tem uma interação intensa entre empreendedores, administradores, artistas, cientistas, com o objetivo de ver além do alcance, né? Eu quero trazer aqui alguns exemplos, vamos compartilhar a tela. Pessoal que está aqui no Instagram, corre lá para o Facebook e para o YouTube da Full Sail Brasil Community para vocês verem o que a gente vai compartilhar, tá? Então, primeiro eu quero mostrar aqui um exemplo que eu acho que é um dos exemplos mais simples de entender. Cadê aqui? Chegou aí, Carol? Chegou. Deixa eu colocar a gente do ladinho aí. Ok. Esse é um artigo da Artsy. É da Artsy? É. Um artigo da Artsy que fala um pouco sobre o programa de artista residente do Facebook. O Facebook tem desde 2012 um programa de artistas residentes. O que é isso? Eles chamam artistas para ficar dentro da estrutura do Facebook, né? Eles são contratados, efetivamente contratados do Facebook durante um tempo, e eles ficam lá convivendo com os engenheiros, convivendo com os designers, convivendo com a galera da administração, com o pessoal de finanças, com o pessoal de leis, e eles ficam transitando pelo ambiente e pirando e usando as suas antenas de artista para trazer outras visões de mundo. Aqui, tem alguns exemplos bem bacanas aqui, bem visuais e fáceis de entender de como que isso acontece, que tipo de resultado isso tem. Aqui temos esse artista Kamandeep Verdi. Ele pegou um dos corredores aqui, um dos corredores de elevador, dos halls de elevador do Facebook, e ele fez essa instalação que é feita de espelhos e luzes. Espelhos e luzes. Então você está lá, você é um engenheiro, está lá trabalhando no Facebook, um developer, está esperando um elevador para ir para o banheiro, ou para ir na cafeteria, e você está nesse ambiente coberto de espelhos e luzes. O que será que acontece com o teu cérebro durante o teu dia? Né? Outro exemplo aqui. A Lela Abaddon, no escritório de Nova York, né, pintando
o ambiente do Facebook, trazendo outras perspectivas visuais para o ambiente do Facebook. Aqui também, ó, Michael Conrads. Ele fez obras que basicamente ficam na parede. O cara ali está trabalhando, ó, tem o computador aqui, ele fica trabalhando e tem essa visão diferente, que não é uma parede pintada de branco, ou de preto, ou de azul, né? Outras possibilidades aqui, uma escada. Então aqui, esse é um dos exemplos mais simples, eu acho, e mais fáceis de entender, e que praticamente qualquer empresa pode aplicar, que é trazer um artista para transformar o ambiente de trabalho. Trazer uma visão diferente no ambiente, você, né, ter uma parede diferente, ter um teto diferente, ter ambientes que coloquem a tua equipe num lugar que é diferente daquele que ela está acostumada. Isso definitivamente, sem sombra de dúvida, traz inputs de criatividade e de inovação numa equipe. Veja o Facebook, né? O Facebook é uma das potências mundiais aí, né? Ele lida com um volume de capital que é maior do que muitos países, né? E quem aqui não usa alguma coisa do Facebook? O próprio Facebook, o Instagram que a gente está aqui usando, o WhatsApp, né? Então é definitivamente um exemplo de como trazer um artista para o teu ambiente de trabalho por pouco tempo ou por muito tempo já traz algo de novo, né? Uma aplicação muito simples. Aqui em Curitiba tem um amigo, César Fermino, que ele foi chamado para fazer isso aí. Ele é um artista que trabalha com Posca, que é aquela caneta, e ele ele desenhou a la Banksy, ele desenhou no ambiente inteiro de trabalho da imobiliária. Enfim, é uma interação muito simples aí do artista, mas que invariavelmente vai trazer algo de novo para a tua empresa, né? Esse é um exemplo. A Full Sail tem muito disso, né, Carol? Os ambientes da Full Sail, para quem não está ligado, a Full Sail é a universidade de mídia e entretenimento na qual eu me formei e com a qual a Carol trabalha, que você entra lá nos ambientes da Full Sail e você vê uma série de ambientes diferentes, cada um com uma visão artística diferente, e você vê o quilate de ideias que saem de lá, né? O quilate de pessoas que trabalham por lá. Esse é um exemplo, né? Carol, me interrompe aí a hora que você quiser fazer uma pergunta, tá? Eu estava pesquisando aqui, César, você já ouviu falar da teoria do vidro quebrado? No, tell me more. A teoria do vidro quebrado é um experimento que foi feito. Eu estava buscando aqui para não falar besteira, eu não vou conseguir ler tudo agora, mas vou dizer o meu. Posso errar em algum detalhezinho, mas a teoria é essa, né? Se você. Não lembro quem fez, mas procurem a teoria do vidro quebrado. Se você abandonar 2 carros em 2 locais diferentes e observar o que acontece, você abandona o carro nesses locais com um vidro quebrado. E aí, em um dos locais, você volta e conserta o vidro. No outro local, você deixa o carro com o vidro quebrado. E o que esses caras que fizeram esse experimento observaram é que o carro abandonado com vidro quebrado, largado na rua, faz com que aquele entorno todo junte mais lixo, fique menos preservado, menos bonito, menos gostoso, porque como ninguém arruma o carro e o carro vai degradando, o espaço todo em volta dele passa a ser menos cuidado, menos apreciado e vai virando uma grande lixeira, porque as outras, aqui já tem um lixo, eu vou jogar outro lixo aqui do lado, e vira um espaço ruim, negativo, de sujeira mesmo. No outro carro, que você depois de um tempo volta e conserta, se você vai, eles vão cuidando do entorno, né? Quanto mais se cuida do entorno daquele carro, mais bonito vai ficando aquele espaço. E eu conheci essa teoria num treinamento de liderança
em que a gente aprendia a coisa do cuidado com o espaço e com o exemplo, né? Por que a gente, e era muito baseado no comportamento japonês, que a gente ouviu já 500 vezes, né? Que o japonês, as crianças na escola fazem rodízio para limpar o refeitório. Você não deixa nem o seu lixo, você cata. Você vai no estádio, antes de ir embora, você limpa todo o seu lixo que você levou, então tá tudo sempre limpo. E você estava mostrando esses espaços, eu estava lembrando de tantos muralistas que agora estão aparecendo, né? Os caras que fazem mosaico na parede e tal, e que são obras relativamente baratas para uma empresa investir e que dão aquele componente uau, né? Olha que espaço, dá mais vontade de trabalhar, demonstra um cuidado com a empresa, né? Em relação a quem está ali, e são obras que são fáceis de você, que nem você falou, seu amigo com a caneta, né? Não precisa necessariamente ser uma obra que vai ficar ali para sempre, né? Pode ser cada mês é uma coisa diferente, não é? Então, tem tantas possibilidades de engajamento, e esse cuidado do espaço que o artista traz através do que ele vai criar, eu acho que fala tanto para quem está trabalhando ali, né? E é só um exemplo, uma coisinha perto dos orçamentos que as empresas gastam com tantos temas. Uma coisa dessa pode dar uma injeção de ânimo tão grande. E eu lembrei da teoria do carro por causa disso, né? Às vezes é só pintar uma parede, cara, não é. É muito mais do que isso, né? É cuidar das pessoas, é cuidar do espaço, é motivar. Uma empresa é um organismo, né? Uma empresa é um organismo. E tem uma coisa que você falou que eu achei muito pertinente, que é o fator uau. O artista, ele tem essa capacidade como ninguém de captar e expressar o fator uau, de trazer o fator uau para a vida da gente. Então a gente viu só nesse exemplo aí do Facebook, a gente viu esse fator uau materializado, né? Então você está trabalhando, na tua frente tem uma parede pintada por um artista, tem uma outra visão de mundo, não é aquilo que você vê sempre. Aí você já foi nas WeWorks? Outra coisa. Os espaços das WeWorks? Não sei se tem WeWork aí, nem sei mais como é que tá o WeWork, mas, cara, o WeWork é um espaço que, em cada WeWork que você entra, você faz, nossa, eu quero trabalhar nessa. Aí depois você vai em outro e fala, não, eu quero trabalhar nessa aqui. E os espaços de coworking, de maneira geral, sabem captar isso muito bem, né? O WeWork, para quem não sabe, é uma franquia de coworkings, que é um lugar que você vai lá para trabalhar quando você não é como autônomo, né? Os espaços de coworking têm essa visão, né? De trazer um pouco do UAU para aquele básico dos espaços de reunião. Eu lembro de um lugar aqui em Curitiba que era Gente, agora não lembro o nome. Mas era um lugar que você tinha, em vez de salas de reunião, você tinha, eles chamaram uma pessoa para pegar um monte de compensado de madeira, e ele era todo entortado, assim, e daqueles entortados você tinha, era uma coisa só. Você tinha cadeira com mesa com cadeira, com mesa com cadeira, com mesa com cadeira, e aquilo era fechado com vidro. É arte, né? É uma forma de arte na hora de criar um ambiente, assim. Então, eu acho que esse tipo para você que não sabe por onde começar na hora de trazer um artista para inovar na tua empresa, esse é um primeiro passo. Esse é um primeiro passo de trazer esse fator uau de uma maneira que fica fácil de você também se entender como um artista e de você trazer algo que vai promover já de cara um monte de gatilhos de inovação aí. Se você quer ir mais longe, eu tenho aqui alguns exemplos que são fantásticos.